eu vou ler sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu parei na página 509 e vou continuar na 1913. Eu já li uma vez, mas não gravou. A responsabilidade e participação. A participação é o desenvolvimento voluntário e generoso da pessoa nas relações sociais. É necessário que todos que participam na promoção do bem comum, cada um conforme o lugar que ocupa e o papel que desempenha. Esse dever é inerente à dignidade da pessoa humana. A participação se realiza, antes de tudo, assumindo os setores pelos quais se tem a responsabilidade pelo pessoal, pelo cuidado na educação da prole. Um trabalho consciencioso, o homem participa do bem dos outros e da sociedade. Os cidadãos devem, na medida do possível, tomar parte na vida pública. As modalidades de tal participação variam de um país para o outro ou de uma cultura para outra. Deve-se louvar a maneira de proceder daquelas nações em que a maior parte dos cidadãos, com autêntica liberdade, participa da vida pública. A participação de todos na realização do bem comum implica como dever ético uma convenção sempre renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios pelos quais escapam as malhas da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenados por seres incompatíveis com as exigências da justiça. É necessário se ocupar com as instituições que possam melhorar as condições da vida humana. Cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecerem os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os estimulam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Podemos pensar com razão em depositar o futuro da humanidade nas mãos daqueles que são capazes de transmitir às gerações do amanhã razões de viver e de esperar. Não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Toda a comunidade humana, para se manter e se desenvolver, tem necessidade de uma autoridade. A comunidade política e a autoridade pública têm seu fundamento na natureza humana e, por isso, pertencem à ordem estabelecida por Deus. A autoridade é exercida de maneira legítima, se estiver ligada à busca do bem comum da sociedade. Para atingi-la, deve utilizar meios moralmente aceitáveis. A autoridade pública deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições para o exercício da liberdade. O bem comum compreende o conjunto daquelas condições de vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum comporta 3 elementos essenciais: o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, a prosperidade ou o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade, a paz e a segurança do grupo e de seus membros. A dignidade da pessoa humana implica a procura do bem comum. Cada pessoa deve se preocupar em suscitar e conservar as instituições que aprimoram as condições da vida humana. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil. O bem comum de toda a família humana pede uma organização da sociedade internacional. Eu vou ler, esse foi o artigo 2. Eu vou ler agora o 3, que fala da justiça social. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações
e a cada membro sem obter o que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. O respeito à pessoa humana. Só se pode conseguir a justiça social no respeito à dignidade transcendente do homem. A pessoa representa o fim último da sociedade, a qual lhe será ordenada. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana nos foram confiados pelo Criador. Em todas as circunstâncias da história, os homens e as mulheres são rigorosamente responsáveis e obrigadas a esse dever. O respeito à pessoa humana implica que se respeitem os direitos decorrentes da sua diligência de criatura. Esses direitos são anteriores à sociedade e se lhe a ela se impõe. São eles que fundam a legitimidade moral de toda autoridade. Uma sociedade que os despreza ou se recusa a reconhecê-los em sua legislação positiva mina a própria legitimidade moral. Sem esse respeito, uma autoridade só se pode apoiar-se na força ou na violência para obter a obediência de seus súbditos. Cabe à Igreja lembrar esses direitos aos homens de boa vontade e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito deste princípio, que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, lembrando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-lo dignamente. Nenhuma lei seria capaz, por si só, de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes do orgulho e egoísmo, que constituem obstáculos para o estabelecimento da sociedade verdadeiramente fraterna. O respeito pela falta humana passa pelo respeito deste princípio, que cada um respeite o próximo, sem exceção, como outro eu, levando em consideração, antes de tudo, sua vida e os meios necessários para mantê-lo dignamente. Nenhuma lei seria capaz por si só de fazer desaparecer os temores, os preconceitos e as atitudes de orgulho e egoísmo, que constituem os obstáculos para o estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Esses comportamentos só podem cessar com a caridade que vê em cada um, próximo, um irmão. O dever de tornar-se o próximo do outro é servi-lo ativamente, tornar-se ainda mais urgente quando este se acha mais carente, em qualquer setor que seja. Todas as vezes que fizesse isso a um desses pequeninos, que são meus irmãos, mas foi a mim que eu fizeste. Foi a mim que eu fizeste. Está em Mateus 25:40. Este mesmo dever se estende àqueles que pensam ou agem diferentemente de nós. A doutrina de Cristo vai até o ponto de exigir o perdão das ofensas. Estende o mandamento do amor, que é a nova lei, e a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo, como pessoas, mas não com o ódio ao qual este pratica como inimigo. Igualdade e diferença entre os homens. Criados à imagem de Deus único, dotados de uma mesma alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício, todos são convidados a participar na mesma felicidade divina. Todos gozam, portanto, de igual dignidade. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Qualquer forma de discriminação aos direitos fundamentais da pessoa
seja essa discriminação social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque é contrária ao plano de Deus. Ao nascer, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário ao desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Percebem-se diferenças relacionadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pode se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são igualmente distribuídos. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa e que aqueles que dispõem dos talentos específicos comuniquem seus benefícios aos que deles precisam. As diferenças estimulam e até obrigam as pessoas à generosidade, à benevolência e à partilha. Conduzem as culturas ao enriquecimento mútuo. Eu parei, meus irmãos. Parei aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada família, a cada casa. Abençoe o mundo inteiro, Senhor. Abençoe a cada um do mundo inteiro.